Eventos monumentais de importância histórica estão se desenrolando diante dos nossos olhos. A ordem mundial está literalmente mudando, e ainda assim a níveis inacreditáveis de estupidez. É incrível como as pessoas podem ser estúpidas. Eu não sei como você se sente quando vê isso. Eu sinto admiração, respeito e gratidão. Vivemos uma época em que presenciamos eventos transformadores, que renovam processos e eliminam a corrupção instalada no centro das políticas internacionais do Ocidente desde a Segunda Guerra Mundial, conduzindo-nos a uma nova era. E ao invés de abraçarmos isso, todos nós querendo fazer parte desse novo horizonte, temos pessoas indo às ruas, doentes e pervertidas. Aqueles que glorificam esse assassino racista e homofóbico, transformando-o em um ícone. Pessoas que preferem essa bandeira miserável de opressão e totalitarismo, entoando slogans assassinos, cobrindo o rosto com símbolos de dominação religiosa que nem sequer compreendem. E enquanto grande parte do foco está no campo de batalha, eles desfilam de forma santimoniosa em campanhas de solidariedade vazias, admirando e adorando tiranos e regimes que oprimem seus próprios cidadãos, erguendo-os como símbolos de liberdade ou justiça. Enquanto criticam os Estados Unidos da América, o país construído sobre o princípio da liberdade individual. A ironia é que muitos dos críticos mais barulhentos dos Estados Unidos, aqueles que protestam contra tiranos imaginários, fazem isso em sociedades que lhes permitem falar livremente, protestar livremente e viver livremente. As pessoas que enfrentaram Che Guevara, os comunistas, o Hamas, o Hezbollah e os ayatolás foram assassinadas em massa. Manifestantes fazem isso em países onde quem fugiu da opressão construiu novas vidas. Pessoas que nunca viveram sob o autoritarismo estão defendendo ideologias que as silenciariam instantaneamente. Não há nada mais perigoso do que os tolos santimoniosos e ignorantes que são tão facilmente manipulados pelo mal disfarçado de retidão. Neste ano em que os Estados Unidos celebram 250 anos de independência, é importante refletir sobre algo que recentemente virou polêmico dizer em voz alta. Que os Estados Unidos são o melhor país do mundo. Os Estados Unidos são um dos presentes mais importantes já dados à humanidade. E não comece a reclamar sobre o que o país fez no passado ou sobre os defeitos do país. Nenhuma nação é perfeita, assim como nenhuma pessoa é, sem falar que nenhum líder historicamente grandioso está livre de falhas. Moisés, Abraão, Rei Davi, Rei Salomão, Washington, Lincoln, Martin Luther King, nenhum deles era perfeito. O que importa é a capacidade de superar suas falhas e cumprir seu chamado e missão. Para os Estados Unidos, é defender as ideias que apresentou ao mundo. Ideias enraizadas em uma tradição moral muito específica, a convicção judaico-cristã de que todo ser humano é criado com dignidade inerente. Os direitos não vêm dos governantes, mas de uma autoridade superior. Assim como os fundadores, na Declaração de Independência, não simplesmente globalizaram qualquer coisa, eles focaram no indivíduo ao escreverem que todos os homens são criados iguais e dotados pelo seu Criador de certos direitos inalienáveis. Foi uma declaração realmente revolucionária. Isso mostrava que direitos não vêm de reis, governos, parlamentos ou movimentos. Eles vêm do Criador e, portanto, mais importante ainda, não podem ser tirados pelo poder humano. Essas ideias transformam a imaginação política do mundo ocidental. Eles criaram um novo modelo de sociedade onde nós, o povo, o indivíduo, somos sagrados, onde o poder deve ser contido e onde a liberdade não é um privilégio, é um direito de nascença. E ao invés de celebrar isso, os mimados fingem coragem e destemor. Quem reclama de reis imaginários estaria em gulags, campos de reeducação, ou teria desaparecido se estivesse em um país não democrático. Não, em vez disso, vocês, seus mariquinhas, desfilam nas ruas, cobrindo seus rostos feios com piercing no nariz e cabelo azul, balançando seus cartazes idiotas e bandeiras de insanidade mental. Engraçado é que eu vi isso pouco antes de gravar hoje, postado por David J. Harris Jr., e está escrito lá, você pode ler, mulheres ocidentais fantasiadas de revolucionárias. Captura perfeitamente a situação. Em vez de irem morar em esgotos como Cuba ou Venezuela, vocês vão aos seus cafés e comem em seus restaurantes chiques, onde pessoas trabalhadoras que fugiram justamente dos buracos que vocês querem imitar trabalham duro.
Sem os Estados Unidos, a Europa seria alemã, ou até russa e comunista. Sem os Estados Unidos, o mapa do mundo moderno seria bem diferente. A Ásia teria permanecido sob a dominação militarista imperial japonesa, ou sob o domínio comunista chinês, como a Coreia do Norte, com vastas populações vivendo sob sistemas que apagavam a individualidade, apagavam a ascendência e apagavam culturas inteiras. Os Estados Unidos não apenas se defendeu a possibilidade de sociedades livres em todos os lugares. Agradecemos isso em Israel. Para nós, em Israel, isso não é teórico. Nós sabemos o que o Islã fez aos povos desta região. Sabemos como tratam as minorias indefesas. Ao contrário do que a propaganda sugere, a maioria dos israelenses descende de famílias que fugiram de áreas do Oriente Médio colonizadas pelo Islã. Sabemos o valor de ter um aliado com valores alinhados aos nossos. Preferimos a parceria com uma nação construída sobre a dignidade do indivíduo em vez da supremacia de um líder. É por isso que, mesmo em um momento em que o mundo parece confuso, fragmentado e moralmente invertido, os Estados Unidos continuam sendo um pilar. Não porque seja perfeito, mas porque está ancorado em princípios que tiraram mais pessoas da opressão do que qualquer outra ideologia em toda a história da humanidade. Só observar a alternativa nos outros países liberais do Ocidente. Países tão impregnados pelas políticas derrotistas da era pós-Guerra Fria. Porque esses países decadentes, Canadá, França, Espanha, Noruega, Holanda, Austrália, Reino Unido, Suíça, Áustria e Finlândia, todos esses países, tão preocupados com os direitos humanos, votaram esta semana nas Nações Unidas para nomear a República Islâmica do Irã, nada menos, para liderar um comitê da ONU sobre direitos das mulheres, direitos humanos e prevenção ao terrorismo. Não estou brincando, prevenção ao terrorismo. Bem, para ser honesto, eles aprenderam como prevenir o terrorismo contra nós nos últimos 2 anos e meio. Mas esses países também escolheram eleger China, Cuba, Nicarágua, Sudão e Arábia Saudita para o Comitê da ONU, que supervisiona o trabalho dos grupos de direitos humanos nas Nações Unidas. Não é maravilhoso? Durante anos, o Irã cometeu atrocidades, realizou ataques terroristas contra o Ocidente, financiou terroristas no Ocidente. Os europeus normalizaram esse comportamento. Eles aceitaram isso. Grupos de direitos humanos nunca se opuseram a isso. Eles estão sempre criticando alvos fáceis. A democracia ocidental está sob ataque e eles estão sempre dando desculpas para os terroristas. O Líbano foi dominado por um grupo terrorista ligado ao Irã, sem questionamento ou sanções da França. Mas Israel aprova uma lei para executar terroristas e imediatamente eles se manifestam com críticas. E as Nações Unidas celebraram o 47º aniversário da Revolução Iraniana. Mas sempre levanta preocupações sobre Israel. Lembremos que Israel é o único lugar no Oriente Médio de onde árabes não estão migrando em massa. Pode-se falar o que quiser sobre Israel, mas os fatos falam por si. Podemos ignorar que as demais democracias liberais ocidentais ficaram paradas e não participaram da guerra contra os regimes terroristas. Mas é imperdoável como também recompensam esses países, agindo como se esses países respeitassem qualquer um dos princípios que importam aos cidadãos das democracias liberais. Por tempo demais, o Ocidente normalizou essa aceitação de países doentes e pervertidos, que jogam o jogo de fingir compartilhar valores distorcidos nessas organizações internacionais, criticando Israel com entusiasmo enquanto passam pano para esses países. Normalizando o Irã, que massacra seus próprios cidadãos. E os países que fazem isso não estão do nosso lado. Sinceramente, não quero eles do nosso lado. Aqui estão nossos jovens em Israel hoje. Eles são orgulhosos, fortes, focados e gratos. Esses eram nossos jovens há 80 anos. Essas coisas ainda podem acontecer conosco, como vimos no Festival Nova em 7 de outubro. E se serve de algo, o dia 7 de outubro nos lembra do que achávamos que era nosso passado. Na verdade, deveríamos ser gratos. Agradeço pelos comentários antissemitas que muitos postam. Aqueles que alguns de vocês até deixam aqui na seção de comentários. Esses são lembretes diários de dias passados. Meu conteúdo não busca mudar opiniões, pois sei que isso não acontece. Ele fortalece quem já conhece a verdade. Todos os outros, eu não me importo com o que vocês pensam. Vocês apenas confirmam que o Hamas fez em 7 de outubro é algo que vocês gostariam de poder fazer.
Quando eles romperam a fronteira de Israel naquele dia horrível, eles também liberaram o ódio doentio e demente que tantos de vocês carregam em suas almas pervertidas. Como a Espanha, por exemplo, que é tão fervorosa em sua condenação a Israel, tão crítica com os israelenses, celebrando um dia de matar o goi anual. Espere um momento. Desculpe, foi erro meu. Não somos nós. Eles têm uma semana anual chamada Matar Júdios, que literalmente significa Semana de Matar Judeus, uma tradição secular na província de León, no norte da Espanha, onde as pessoas bebem um coquetel alcoólico específico durante o feriado da Páscoa. Isso é aceitável na Europa. Mas Deus me livre que os morrelim judeus, aqueles que realizam a tradição judaica da Brit Milá, façam isso na Bélgica. Lá, eles são perseguidos por esse ato. Ah, espera, eu disse perseguidos? Quis dizer processados. Sinceramente, não me importo com isso ou com a hipocrisia deles. Não vamos nos render facilmente a essa noite escura. Enfrentamos inimigos superiores em número e território, que oprimem minorias e que hoje estão doentes de frustração por não conseguirem mais fazer isso conosco. Então, que se danem todos eles. Prefiro que nos acusem de sionistas do que nos lamentem como vítimas. E olha isso, Gaza, Líbano, Síria, Iêmen, Irã. Imagens de destruição total. Olhe bem de perto e lembre-se. Os dias dos pogroms na Europa e nos países árabes, onde éramos vítimas indefesas, não vão voltar. E todos esses que comentam sobre como Israel é odiado agora, vocês soam como seus bisavós. Isso não é novidade. Sabe quem mais nos odiava? Eles odiavam. E adivinha? Eles superaram isso. Eles não nos odeiam mais. Eles já morreram, mas não nos odeiam mais. Entre na fila dos que nos odeiam. Nós estamos lá há gerações, então suma daqui. E não são só os governos. Esta semana, a ONU marcou o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa para destacar a importância do jornalismo independente, levando a Semana Mundial da Liberdade de Imprensa, permitindo uma exploração mais profunda dos desafios, da ética e da segurança na mídia. E nesta semana, eles condenaram principalmente regimes autoritários e, claro, o exército israelense pelos níveis recordes de mortes de jornalistas e repressão. O Índice Mundial de Liberdade de Imprensa de 2026 da Repórteres Sem Fronteiras e dados do Comitê para a Proteção dos Jornalistas rotularam o exército israelense como o maior assassino de jornalistas do mundo. E isso porque terroristas do Hamas e do Hezbollah, empregados por agências de notícias, usam coletes e capacetes de imprensa. A Associação de Imprensa Estrangeira em Israel também exigiu que Israel abandone seus protocolos de segurança mais amplos. Eles estão chamando isso de uma luta pela liberdade de imprensa, sugerindo que, sem a presença física deles em Gaza, o mundo fica no escuro. Trabalhei com eles por mais de 25 anos. Esses mesmos veículos, que frequentemente afirmam ser observadores objetivos, convenientemente ignoram que entidades terroristas jamais permitiriam que eles empregassem profissionais de mídia independentes nas áreas sob controle dos terroristas. Eles nunca revelam as restrições impostas pelo outro lado. Não é preciso ser um gênio para perceber isso. É evidente para qualquer pessoa inteligente que um terrorista controlando uma área não vai deixar ninguém atuar livremente ali. Eles nunca admitem que os funcionários locais que empregam usam a imunidade concedida aos veículos de imprensa, por exemplo, para transportar armas e terroristas e combater Israel nas zonas de combate. Eles nunca mostram as imagens divulgadas por organizações terroristas em homenagem a membros da imprensa vestidos como terroristas após serem eliminados por Israel. Há também a questão da suposta necessidade da mídia. Enquanto argumentam que só eles podem fornecer a verdade, ao mesmo tempo ignoram as realidades que não se encaixam em suas convicções políticas. O príncipe herdeiro do Irã, Reza Pahlavi, teve o azar de enfrentar exatamente isso na semana passada e disse o seguinte sobre a mídia ocidental enquanto estava em turnê pela Europa. Minha visita teve um objetivo: dar voz aos milhões de iranianos mantidos reféns pela República Islâmica, seu terror e seu apagão da internet. Os milhões de iranianos que foram silenciados. Mas agora posso dizer com confiança que esse silenciamento, essa censura, não está acontecendo apenas pelas mãos do regime no Irã, mas também pela mídia internacional e, em particular, pela mídia europeia. Ele conta que se reuniu com 150 jornalistas e conversou por mais de 2 horas.
Veja como eles responderam. E nessas 2 horas, nenhum dos 150 jornalistas me fez uma pergunta sobre os 40.000 iranianos massacrados nas ruas do meu país nos dias 8 e 9 de janeiro. Barlabi estava acompanhado de famílias de iranianos assassinados pelo regime, mas nenhuma foi questionada. No que a imprensa estava interessada, veja como ele concluiu. Aqui, no coração de um continente que afirma defender os direitos humanos, a justiça e a dignidade, seus jornalistas abdicaram completamente de suas responsabilidades profissionais e até mesmo de sua objetividade moral. Eles parecem mais interessados em criticar a América, perguntando por que os Estados Unidos e Israel mataram o ditador que massacrou nosso povo por 47 anos, do que em criticar o regime que está fazendo o massacre. É um caso clássico do autoproclamado quarto poder tentando ditar políticas. Quer você os veja como defensores da verdade ou apenas como uma indústria buscando audiência à custa dela, uma coisa é clara. Esses gigantes da mídia não só informam, mas também tentam impor a própria opinião a todos nós. Então, não é surpresa quando você vê manchetes como essa, que só te deixam com informações parciais, sem informar que Hezbollah entrou em áreas das quais estavam proibidos de retornar, o que também faz parte do acordo de cessar-fogo, ou estavam se preparando para lançar mísseis contra Israel. A mídia cria uma aparência de verdade, sabendo que a maioria das pessoas só lê as manchetes. Assim, pelo volume de negatividade, eles criam uma impressão do que ocorre e acabam basicamente mentindo para você. Diferente do passado, agora podemos confrontá-los. Certo, então agora vamos respirar fundo, relaxar e seguir em frente enquanto damos uma olhada em alguns dos acontecimentos desta semana. Com a guerra no Irã, parece que estamos presos em um meio-termo instável. As negociações parecem estar congeladas. Todo mundo finge que ainda estão vivas, mas não estão avançando nem produzindo nada. É um teatro diplomático sem roteiro. Mas enquanto o caminho político está travado, a pressão econômica está fazendo efeito. Sanções, restrições, isolamento financeiro, nada disso é apenas simbólico. Elas estão acumulando pressão e lentamente desgastando o Irã. Elas mudam o cenário estratégico sem disparar um tiro. E nesse impasse entre negociações estagnadas e risco de grande guerra, os Estados Unidos apostam na estratégia do caminho do meio. Washington anunciou operação para retirar petroleiros e navios comerciais presos no Estreito de Hormuz. À primeira vista, é uma missão técnica, mas é uma mensagem estratégica. É uma tentativa de reabrir o estreito sob a bandeira da liberdade de navegação, um dos princípios centrais da ordem internacional, sem suspender o cerco econômico ao Irã. E o motivo disso ser importante é porque os americanos não estão fazendo isso por eles mesmos. Eles estão fazendo isso pelo resto do mundo. Os americanos têm seus próprios recursos de petróleo. Então, se algo acontecer aqui, e se os iranianos continuarem com isso, os Estados Unidos estarão lutando pelo resto do mundo. Isso é absolutamente brilhante. E agora, mais uma vez, esse é um padrão familiar e a bola está com os iranianos. Trump deu a eles até a próxima quarta-feira, então vamos ver. Teherã pode escolher a moderação ou pode optar por desafiar os Estados Unidos, não através de um confronto declarado, mas por algum erro de cálculo, um teste, uma provocação ou um simples passo que vá longe demais. Quem sabe? Ninguém na semana passada esperava o ataque aos Emirados Árabes Unidos. Isso torna o instável Oriente Médio ainda maior. Eventos históricos reais não acontecem no ritmo de clipes do TikTok ou de um ciclo de notícias. Retomo o que disse no mês passado, quando o cessar-fogo começava. No Ocidente, vivemos em sociedades voltadas para a gratificação imediata. Sem espera, sem processo, só aqui e agora. Quando algo leva tempo, quando acontece em etapas ou exige paciência, nós não suportamos. Mas o processo não funciona assim. A história não está disponível sob demanda nem salta direto para o final. Ela se desenrola de forma lenta e imprevisível. É disso que se trata todo o jogo, tempo. E o mesmo vale para Gaza e Líbano. Gaza existe em sua própria realidade suspensa. Um cessar-fogo tecnicamente vigente, mas assimétrico na prática. Ajuda entrando em grande escala, mas armas não saindo.
Hamas ainda presente, mas enfraquecido, um ator presente e ausente ao mesmo tempo. É um território que funciona o suficiente para evitar o colapso, mas não o suficiente para resolver qualquer coisa. Um equilíbrio congelado. Enquanto o Hamas busca manter o controle, 44 mil moradores já deixaram Gaza pelas passagens terrestres. Quando você fala sobre Gaza livre, livre mesmo, bem, você tem uma Gaza vazia. E Israel continua seus esforços, anunciando que concluiu a destruição da infraestrutura do Hamas em Beit Hanun, tanto acima quanto abaixo do solo, e isso após 2 anos e meio. Isso só te dá uma ideia de quanto eles investiram nessas infraestruturas subterrâneas na faixa de Gaza. O Líbano também vive nesse meio termo instável. Aguardamos o início das negociações com o Líbano, mesmo cientes de que ele não consegue fazer cumprir suas próprias decisões. Toda semana descobrimos túneis, armas e infraestrutura, tudo planejado para nos atacar a qualquer momento. Na quarta-feira à noite, Israel eliminou o líder da força Radwan do Hezbollah, ligado ao Irã, que planejava atacar Israel. É uma boa indicação de que o que estávamos dispostos a tolerar antes de 7 de outubro não vai mais acontecer. Se você pensa que o Oriente Médio não é seu problema ou guerra, antes de encerrar, quero deixar uma reflexão do especialista em assuntos árabes Edid Bar, já citado aqui. Isso capta algo que é mais profundo do que a geopolítica. Isso capta a psicologia do momento. Em uma postagem recente, ela faz uma comparação marcante que nos leva a refletir sobre as correntes ideológicas que moldam o Ocidente com mais sobriedade. Ela nos lembra que o que hoje chamamos de movimentos de justiça social já teve um nome muito diferente em outra parte do mundo. Era o método da Revolução Iraniana. Bar traça uma linha direta entre o Ayatollah Khamenei em 1979 e a nova geração de ativistas políticos ocidentais, e ela aponta para uma estratégia já conhecida. Khomeini percebeu que, para desestabilizar uma sociedade da Aliança Ocidental, não se começa pela teologia. Você começa com promessas. Eletricidade grátis, água grátis, justiça para os pobres, uma guerra contra a corrupção, um sonho embalado pela palavra grátis. Parece familiar? Em 2026, Zoran Mamdani, o prefeito de Nova York, promete moradia gratuita, transporte gratuito, justiça social e uma guerra contra os ricos. Khomeini usou a esquerda iraniana para chegar ao poder e depois a eliminou. Mamdani usa a geração woke para assumir a prefeitura da cidade de Nova York. Então, onde você acha que isso vai dar? Esta é a Aliança Vermelho-Verde em sua melhor forma, uma ideologia extrema disfarçada de progresso social. E Edith nos lembra de outra coisa. Em 1979, muitos intelectuais ocidentais estavam convencidos de que Khomeini representava libertação e modernismo. Só depois eles entenderam o que realmente se formou. A história nem sempre se repete com os mesmos símbolos. Às vezes, ela simplesmente muda sua linguagem, seus slogans e seu público-alvo. E Edith Bar nos deixa com isso. A questão não é se Nova York vai se tornar Teherã. A questão é por que os intelectuais ocidentais continuam se apaixonando pelos mesmos mecanismos ideológicos, só que com novos slogans. Reflita sobre isso até a próxima vez. Obrigado por estar aqui comigo. Eu sou Daniel Siman e isto vem direto da JNS TV em Jerusalém, Israel.